Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal Reflexão Diária. Eu sou o João, desde já é um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado por estar nos acompanhando. Você que já é inscrito, continua nos apoiando. Compartilha com alguém que não é inscrito. E você que não é inscrito, convido a assistir esse vídeo. Se você gostar, já se inscreva no nosso canal e ative o sino para novas notificações. Aí não perde nada não. Vamos dar continuidade à série Salmos, Desvendando os Salmos. E hoje vamos falar do Salmo de número 3. Eu estarei lendo aqui alguns versículos-chave para nós nos debruçarmos sobre o Salmo para aprendermos mais acerca da palavra de Deus, que diz assim. Vamos estar lendo o Salmo de número 3, lerei os versículos 1, 2, 3, 4, 5 e o versículo 8. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. E o versículo 8. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Amém. Um tema que eu elenquei sobre este salmo, que é muito interessante nós aprendermos, é sobre confiando no Senhor. O salmista Davi, ele foi motivado para escrever esse salmo, principalmente pela confiança que ele possuía em Deus, mediante as adversidades que ele estava passando. Davi deixou evidente que ele estava passando por muitas lutas, por muitas provas, por muitas adversidades. Não é à toa que ele começa o salmo clamando a Deus. Não é à toa que, se você olhar, reparar a forma que ele fala perante o Senhor, ele clama. Ele destaca que é um clamor que ele está fazendo. E ele já vai iniciar o salmo declarando a situação que ele está vivendo. E ele fala que muito tem se multiplicado os meus adversários. E é o primeiro aspecto que nós podemos elencar aqui, abordando, desvendando o Salmo de número 3, são os levantes que o servo de Deus ele passa na sua caminhada de vida. E sabe o que é mais interessante? É que os levantes que Davi estava passando não eram apenas dos seus inimigos. Davi, você pode ver na descrição do Salmo de número 3, Davi destaca, na verdade, a descrição do Salmo é justamente Salmo de Davi quando fugiu diante da face de Absalão. Para muitos que não sabem ou não lembram, Absalão era o filho de Davi. Ele estava passando por levantes até mesmo dentro da sua parentela. Então, nós como servo de Deus, precisamos ter discernimento para entendermos que os levantes eles não vêm apenas de fora. Por vezes os levantes poderão vir de dentro da parentela. E Davi, diante daquele cenário, ele estava abalado. Porque imagine só, você ter um filho que se levanta contra você para tentar justamente tirar a sua vida. Davi estava desesperado. E ele ressalta, são muitos os que se levantam contra mim. Até mesmo os de dentro da casa dele. E isso caracterizou muito sobre aquilo que Davi estava vivendo. Ele estava vivendo um momento de medo, de desespero. E quando nós estamos vivendo por períodos assim de perseguições, quando adversários se levantam de todos os lugares e até mesmo de dentro da sua casa, por vezes, há casos que acontecem mesmo, o que você faz? Você clama a quem realmente você pode confiar e a quem sempre vai cuidar da sua vida, que é o nosso Senhor e Salvador. Davi procurou a pessoa que poderia o ajudar. Muitas das vezes nós procuramos por gente dentro de casa. Às vezes nós procuramos gente fora de casa. Mas um dos ensinamentos desse salmo é: procure quem realmente poderá te ajudar. Davi procurou o Senhor. Não é à toa que o início do versículo 1 é justamente ele clamando a
Deus. Continuando, um segundo aspecto que nós podemos observar, maldição. No versículo 2 fala, muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Quantas pessoas lançam palavras de maldição sobre nossa casa? Quantas pessoas lançam palavras de maldição para nossas vidas, nossa família? Mas a palavra de Deus fala em Provérbios que maldição sem causa, ela não encontra pouso. Então nós precisamos entender que não importa a opinião das pessoas. Tem gente que gosta de opinar na vida dos outros. Tem gente que adora opinar na vida dos outros. Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, você não vai dar certo, você não vai conseguir. A sua vida, você não vai para o céu, você não vai... Quem conhece a tua vida é Deus. Você é uma pessoa reta, você é uma pessoa íntegra, você tem sido obediente ao Senhor, você tem buscado viver uma vida de consagração, de jejum, de oração. Tenha certeza que quem te justifica é Deus. E maldição sem causa, ela não encontra pouso. Nós precisamos sempre lembrar disso. Muitas pessoas do mundo, ou até mesmo próximas de ti, não querem o seu bem. Muitas pessoas, elas fazem orações até mesmo contrárias para com a tua vida. Mas você precisa entender que você é um servo de Deus, que você depende, a sua vida está totalmente dependente da vontade do Senhor. Nós somos totalmente, quando nós entendemos que somos totalmente dependentes de Cristo, nós nos tornamos, sim, um cumpridor de uma vida de acordo com a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela sobressai, ela sobrepõe, ela é derramada sobre as nossas vidas. E a palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Davi, diante desse cenário, por vezes ficou preocupado, porque ele destaca os problemas, ele destaca as necessidades que ele tinha naquele momento. Ele precisava de um escape, ele precisava de uma proteção, ele se sentiu vulnerável, porque o início do versículo 3 fala justamente, mas tu, Senhor, é um escudo para mim. Ou seja, Davi estava se sentindo exposto diante daquelas situações. Ele começa o versículo 3 com justamente falando como se fosse assim, eu estou em perigo, mas tu, Senhor, és um escudo para mim. Deus é a nossa proteção. Deus sempre vai cuidar de nossa casa. Deus sempre vai cuidar da nossa família. A nossa proteção está em Deus. A palavra mesmo diz que muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas quando nós analisamos esta palavra, nós entendemos que se você for depender de evidências ou circunstâncias desse mundo, nós não chegaremos a lugar nenhum, nós sempre estaremos expostos. A palavra de Deus diz também que se Deus não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Então nós precisamos lembrar que nosso escudo não vem de homens. Nosso escudo, nossa proteção, nossa segurança vem do Senhor. Continuando e abordando o terceiro tópico, Davi sabia como chegar ao trono de Deus. No versículo 4 do Salmo de número 3, nós podemos destacar o clamor que Davi levanta perante ao Senhor. E ele fala, com a minha voz clamei ao Senhor. E olha que interessante, ele clamou e Deus ouviu desde o seu santo monte. Deus está sempre disposto a nos ouvir. Ele sempre vai estar com uma resposta preparada para o nosso clamor, para a nossa aflição, para o problema que estamos vivendo. Mas muitas das vezes as pessoas querem resposta, mas elas não perguntam a Deus. Elas não clamam diante de Deus. A palavra de Deus fala, clama a mim e responder-te-ei. Existe uma relação de causa e efeito. Para você ser respondido, você precisa clamar a Deus. Então Deus, ele quer ouvir da sua boca um clamor. Ele quer ouvir que você diga assim, Deus, eu preciso de ti, eu preciso de uma resposta. Por que o Senhor não me dá? Ele vai te responder. Então se você tem alguma dúvida, porque Deus não está te respondendo, a primeira pergunta que eu faço, você tem clamado ao Senhor? Você tem buscado falar perante Ele aquilo que você tem passado? E o clamor, ele é bem destacado. O clamor, você evidencia a total dependência dele. E o clamor, ele é norteado pela confiança, pela fé. Você precisa crer que Ele sim é capaz de resolver o seu problema. Não os outros.
Às vezes Deus não está te respondendo porque você está achando que outras pessoas vão resolver o seu problema. Mas não são outras pessoas, é Deus que vai resolver o seu problema. Por isso você tem que clamar a Ele em espírito e em verdade. E, por fim, a resposta de Deus, ela sempre chega. Deus traz uma resposta, trazendo uma reflexão ao coração de Davi. Nós podemos ver aqui no versículo 5, eu me deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Ou seja, Deus já falou para ele, filho, eu já estou te sustentando antes mesmo de você pedir um clamor. Antes mesmo de você levantar um clamor, eu já estou te sustentando. Então, Davi, ele compreendeu que só dele deitar, dormir e acordar, o Senhor já sustentou a vida dele. E por fim, Davi, ele fala, a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Deus sempre trará, melhor dizendo, uma resposta para a nossa caminhada de vida. Às vezes a resposta virá com uma cura, às vezes com um milagre, mas o principal de todas elas é a salvação. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, que é um dom de Deus. Então, esta salvação, ela se refere também a livramentos. Livramentos, às vezes, de uma morte, livramento de um acidente, livramento de más companhias, livramento de corrupção. Deus sempre vai trazer uma resposta, mas nós precisamos estar atentos à voz dele. Nós precisamos compreender o cenário que nós estamos vivendo. Nós precisamos conhecer os levantes, as pessoas que estão ao nosso redor. Precisamos compreender que maldição sem causa não encontra pouso. E nós precisamos entender principalmente que Deus está disposto a nos responder. Basta nós ouvirmos a voz dele. Eu agradeço por você estar até o momento aqui neste canal, assistindo esse vídeo. Gente, eu peço a você já inscrito, curta, comenta, compartilha, me diga se essa palavra edificou o seu coração. E você que não é inscrito, convido-lhe a se inscrever no nosso canal, ativar o sino para novas notificações. E vamos dar continuidade na série Desvendando Salmos. Deus abençoe e um forte abraço.